Bem, o Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o secretário estadual de Agricultura, João Lessa. Falamos um pouco sobre o programa do leite, um eterno problema que ele disse que está sendo solucionado agora e tomara mesmo. Eu deixei como indagação para ele a performance, o tamanho do setor agrícola e pecuário aqui do estado de Alagoas, que já foi muito grande. Representou efetivamente mais da metade, bem mais da metade da economia do estado. Hoje já não é. Eu deixei como indagação para ele exatamente isso. Qual o tamanho hoje desse segmento e qual a perspectiva de crescimento e onde? E aí, o que você me diz, secretária? Assumi a secretaria em fevereiro, né? Eu sei que é pouco tempo, já 6 meses. A minha formação não é da parte de agricultura, né? Do segmento de agricultura, mas eu tenho uma formação em gestão pública. Eu tenho três pós-graduações em gestão pública e eu quis trazer isso para o setor público. E a gente entendeu que a gente tinha que otimizar o recurso público, a gente precisa otimizar o recurso público. Quando a gente olha para a agricultura, a gente não consegue enxergar onde está a nossa produção do Estado, como ela deve ser escoada, e a gente começou a construir um aplicativo. Esse aplicativo em breve estarei lançando, farei questão de passar para você, para lançar em primeira mão isso, que é o aplicativo Agro Mais Perto. E a gente já está com ele bem acelerado, temos hoje 118 mil produtores já cadastrados nesse aplicativo. Uma ferramenta Mas que... cada um fazendo o quê? Vocês identificam, mapeiam isso? Exatamente, ela é totalmente georreferenciada, que a gente começou ele para identificar o pequeno agricultor, a agricultura familiar, mas ele foi ganhando corpo e a gente focou agora na pecuária e na apicultura também, para que a gente possa identificar. Para você ter uma ideia, algumas empresas já estão nos ligando, perguntando onde está a nossa produção. Porque eu acho que o gap aí é essa produção que a gente não conseguiu identificar. Aonde está a nossa produção? Aonde que especificamente? Em que área? Em todas as áreas. Se a gente quer, no setor, vamos dizer, de fruta, da industrialização, a gente precisa identificar onde está o morango. Para a industrialização, né? Mas ainda não industrializada. Ainda não industrializada, exatamente. Então a gente precisa identificar onde está o nosso morango, onde está o nosso abacaxi, qual a quantidade que ele produz, porque no último levantamento que a gente fez lá no Ideral, que é outra coisa que eu gostaria de frisar, que a gente está fazendo agora com as vinculadas um trabalho integrado, otimizando também recursos com todas as vinculadas. As vinculadas? Maté, ADEAL, Ideral e Iteral. A gente está fazendo um todo, para você ter ideia de quanto é grande a agricultura. E a gente identificou que 70% a 80% da produção vem da Bahia e de Pernambuco. E o que a gente consome aqui? O que a gente consome aqui no de estado. De hortifruti granjeiro? De hortifruti granjeiro. Nossa, então a gente tem muito potencial nisso aqui no estado e esse é o objetivo da gente. Falta organização, falta a mão do estado para organizar esse setor? Na sua opinião, o que acontece para que isso não seja visível para os alagoanos? Hoje a gente tem uma malha viária que eu acho que facilita o escoamento dessa produção, mas essa produção não aparece. Hoje a gente tem a melhor malha viária, né, do Brasil. A gente precisa identificar, agora precisa integrar as políticas públicas. A gente precisa organizar as políticas. A gente precisa trazer os municípios para dentro do projeto também. Identificar, ajudar, monitorar e principalmente capacitar os gestores municipais, os secretários, os técnicos, que a gente fazendo essa política integrada, Ricardo, a gente entende que otimiza os recursos públicos. E a gente está com uma produção, às vezes, bem perto da gente e a gente não consegue achá-la. O que você destacaria, por exemplo, agora nesse aprendizado? Porque você está numa fase de aprendizado, de conhecimento. O que é que você identificaria? Olha, isso pode ser importante e ainda não é. A pergunta que você me fez é exatamente o que eu comecei aqui falando para ti. É o diagnóstico. Exatamente. Eu acho que se a gente tem um diagnóstico, um raio-x do nosso estado, a gente consegue integrar essas políticas. A gente tem um mercado consumidor privado da agricultura familiar de mais de 100 milhões de reais. E às vezes a gente fica brigando, agora mesmo que o ministro veio anunciar, 9 milhões do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E a gente tem um mercado consumidor aí, hotéis, restaurantes, de isso mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões em que período?
100% do período, principalmente na outra temporada. 100 milhões, é um mês, um ano, é o quê? Não, por mês. Por mês? Por mês. Então, há um levantamento que a gente tem, isso de dados secundários, que é o IBGE, né? A gente não tem um dado primário, a gente está fortalecendo esse dado primário. O dado secundário que a gente tem, secundário, é o IBGE. Então, a gente imagina esse poder de compra se a gente conseguir fazer que o cidadão ele seja enxergado pelo empresário. Então, a gente não tira o vínculo do Estado, né? O Estado faz mais que o papel interveniente ali. Veja só, é interessante você ressaltar isso, porque a agricultura familiar ela tem um papel social extremamente importante, mas não tem ainda um papel econômico, né? É isso que vocês buscam? Exatamente. E a gente, a semana passada, a gente fez uma reunião com os movimentos sociais, que eles também produzem muito. São da agricultura familiar, mas os movimentos sociais. E a gente tentando fazer essa otimização com eles também, que eles identificassem quem produz, onde produz e o que produz. Com qualidade? Aí vocês têm esse acompanhamento? Aí vem o Estado, apoio técnico, com a Emater, poder dar essa assistência técnica, que é o que tanto ele precisa. Então, eu acho que é isso, diria que a parte mais importante hoje da Secretaria de Agricultura. Veja só, sem dúvida nenhuma o que você está expondo aqui é importante a gente tomar conhecimento, mas eu vou deixar como indagação para você no próximo intervalo a questão da concentração de terras no estado de Alagoas. O latifúndio ainda é um problema para a expansão dessa produção de alimentos, essa coisa que chega no dia a dia na mesa dos alagoanos. Daqui a pouquinho a gente volta.